Vamos a uma introdução à filosofia para os alunos dos cursos superiores. A gente vai buscar relembrar o que é a filosofia a partir da perspectiva do seu nascimento. Vamos apresentar os principais problemas filosóficos e, se houver tempo, a gente vai falar sobre as questões das diferentes correntes éticas. Então, a gente relembra, né, o que é a filosofia a partir do seu nascimento. Então, a filosofia é marcada pela passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico. O pensamento mítico é aquele pensamento vindo dos poetas, né, dos artistas da Grécia Antiga. Essa é a contextualização da origem da filosofia. Então, inicialmente, os homens buscavam explicar a origem do universo, as causas e as mudanças das coisas no universo, também os mistérios da vida, por intermédio dos mitos. E esses mitos eram proferidos por pessoas que tinham autoridade, né? No caso da Grécia Antiga, eram os poetas. A gente tem o exemplo de Hesíodo, né, com as obras de cosmogonia e teogonia, né? Na cosmogonia, ele vai apresentar a explicação do surgimento do cosmos, e a teogonia vai explicar aquela organização e a sucessão de gerações divinas até, né, o reinado final de Zeus no Olimpo. É importante lembrar que esses deuses da mitologia grega, eles eram deuses com características humanas. E então eles serviam como espelho, serviam como referenciais para os ideais dessa sociedade grega. Então, o pensamento mítico, ele é um pensamento simbólico e nasce dessa linguagem que precisa ser explicada por intermédio de símbolos. Cada um desses símbolos são os deuses e as suas representações. O exemplo mais comum que a gente fala é a questão da chuva, né? Afinal, por que está chovendo? A chuva é a lágrima, né, dos deuses. Então, era uma explicação fantástica, ela não guardava uma correspondência direta com a realidade, mas ela, de alguma forma, de uma forma simbólica, explicava como os fenômenos aconteciam. Ainda hoje, na atualidade, nós encontramos a persistência do mito e a persistência dessa linguagem simbólica. Nós temos a psicologia, temos a psiquiatria, ela também trabalha com mitos e com linguagens simbólicas que se pretendem universais. Então, essa linguagem mítica simbólica, ela não termina, ela perpassa até a atualidade. Hoje, nós temos os fenômenos das redes sociais, e muitas pessoas acreditam, né, em imagens e que não necessariamente elas guardam correspondência com a realidade. E elas têm esse caráter de serem fantásticas, de serem fabulosas, né? Algo que escapa à razão, que extrapola a razão. E justamente vem o conhecimento filosófico para travar uma nova forma de explicar as questões do universo. Então, elas agora, sobre a perspectiva filosófica, buscam as explicações baseadas na razão, buscando eliminar contradições, buscando coerência e lógica. Então, o conhecimento filosófico nasce desta explicação racional da realidade, abandonando o fantástico, abandonando a perspectiva mítica. De novo, né, ao longo da história, persiste a linguagem simbólica. Então, a gente vai trazer uma das definições do que é a filosofia para Marilena Chauí. É importante deixar claro que vários filósofos, a exemplo de Kant, Deleuze, Heidegger, são filósofos que escreveram livros para explicar o que é a filosofia. Então, aqui é apenas uma perspectiva dentre tantas que buscam, ao longo da história e ao longo de diferentes perspectivas, definir o que é a filosofia. Então, só para nós contextualizarmos a partir do ponto de vista de Marilena Chauí. Bom, o que não é, né, a filosofia, o que ela não aceita como definição de filosofia. Uma visão de mundo de um povo, de uma civilização ou de uma cultura. Uma sabedoria de vida, um esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. Uma fundamentação teórica dos conhecimentos e das práticas. Para a autora, não seria filosofia.
Outros autores e outras perspectivas adotam os termos, né? Filosofia de vida é um termo aceito aí no discurso comum como um conjunto de práticas e de sabedorias. Essa autora em especial, que é uma conhecida filósofa brasileira, ela não aceita essas perspectivas. Muitos chamam as perspectivas de releituras de obras clássicas, está muito na moda, releituras de obras estoicas, como com a perspectiva de livros de autoajuda com base filosófica. Hoje, muitas das fundamentações que nós temos, por exemplo, sobre livros que tratam de hábitos, que é um tema muito comum, eles adotam ponto de referencial de obras clássicas e se transformam em livros que expressam sabedoria de vida e modos de viver, né? Segundo Marilena Chauí, isso não seria filosofia. Claro que Sócrates fala em filosofia como uma atividade dialógica, como uma atividade de autoconhecimento. Então, a gente, sobre outras perspectivas, não precisaria aceitar, né, essas definições segundo a autora. Então, segundo ela, essas perspectivas não são o que ela entende como filosofia. Então, para ela, a filosofia é uma atitude, né? É uma atitude que se indaga, que pergunta o que é a realidade, qual a sua significação, como é e qual é a estrutura e qual o sistema ou as relações, e por quê, qual é a origem, qual a causa das questões que são tratadas no dia a dia ou de forma científica e mais profunda. Então, ela diz que a filosofia ela é um pensamento reflexivo, né? Um pensamento de volta para si mesmo, né? Então, existe uma perspectiva que é se perguntar por que pensamos o que pensamos, por que dizemos o que dizemos, por que falamos o que falamos. Refere-se a causas e razões. O que queremos dizer quando pensamos refere-se ao conteúdo e ao sentido da nossa expressão. E para que pensamos o que pensamos? A intenção ou a finalidade dos nossos pensamentos. Sobretudo, a filosofia é uma atividade de reflexão. A atividade filosófica para a autora é a atividade de análise, de reflexão e de crítica sobre a realidade, sobre os fenômenos do mundo, no mundo, sobre as nossas próprias escolhas. Para a autora, a filosofia não é uma ciência. É uma reflexão sobre os fundamentos da ciência, isso é, sobre os procedimentos e conceitos científicos. Existe um ramo da filosofia que se chama filosofia da ciência e existem também as nossas formas de compreender quais foram os movimentos ao longo da história da filosofia para que a gente pudesse definir o que é o pensamento científico. Isto é um problema filosófico, mas para a autora a filosofia em si não é uma ciência. Para a autora, a filosofia não é religião, ela é uma reflexão sobre os fundamentos das religiões, as causas, as origens e as formas religiosas. A filosofia se aproxima da teologia, né? A teologia, na medida em que tanto a filosofia quanto a teologia cuidam da oposição entre a fé e a razão, ou da conciliação entre a fé e a razão, como aconteceu na era medieval. Então, a teologia, ela vai buscar estudar sobre a perspectiva de textos sagrados, as provas da existência de Deus, o próprio conceito de Deus, os atributos divinos, como a perfeição, a onipotência, a onisciência, a bondade, a eternidade. Vai estudar também as relações entre o humano e o divino, e um dos maiores problemas, né, da teologia e também da filosofia, no caso da Idade Média, o problema do mal no mundo, né? Considerando que a gente aceita que há a existência de um Deus, como a gente explica o mal no mundo. Essa foi um problema filosófico profundamente, foram, né, abordados profundamente sob diversos autores, principalmente na Idade Média. Então, a filosofia não é religião e ela se aproxima, né, da teologia. A filosofia não é a arte, é uma reflexão sobre os fundamentos da arte, sobre os conteúdos, as formas e as significações das obras de arte. A filosofia não é a sociologia e também não é a psicologia, mas interpreta
e avalia e critica os seus conceitos e os seus métodos. Então, a perspectiva sociológica é a análise das relações do indivíduo com as instituições, sejam instituições como escolas, como igrejas, como as instituições públicas, e o indivíduo, como que o indivíduo se comporta na coletividade. E a psicologia trata da relação do indivíduo com ele mesmo, né, a forma como ele lida com as suas emoções e os seus pensamentos, e claro também a forma como ele se relaciona, mas tendo como base, né, como principal problema o indivíduo. A filosofia não é política, ela é a interpretação, a compreensão, a reflexão sobre a origem, a natureza e as formas de poder e as suas mudanças e os seus usos nas estruturas de Estado, nas estruturas de governo. A filosofia não é história, mas a reflexão sobre o sentido dos acontecimentos enquanto inseridos no tempo e a compreensão do que seja o próprio tempo. Então, observa que para essa autora, ela define, né, a gente diz por exclusão, o que não é a filosofia, e ela entende que a filosofia é uma atitude filosófica, né, de se perguntar, de indagar, e também uma atitude de reflexão, de pensamento para si mesmo. Ou seja, tudo aquilo que a gente estuda em filosofia deve estar voltado para os nossos problemas enquanto cidadão, enquanto indivíduo, enquanto ser em si e as nossas relações com o coletivo. Feita essa primeira explicação da perspectiva da autora, a gente vai trazer os principais problemas filosóficos que estão correlacionados a essas formas de pensar o que é a filosofia. Então, como áreas do conhecimento ou como áreas de estudo da filosofia, a gente encontra a epistemologia, como análise crítica das ciências, da avaliação dos métodos e dos resultados das ciências, as formas de relação entre as ciências, né? Episteme significa conhecimento e essa sistematização dos métodos de avaliação. A gente vai falar de método empírico, vai falar de método puramente racional, experimental e por aí vai. A teoria do conhecimento é o estudo das diferentes formas de conhecimento, das diferentes modalidades de conhecimento, sensorial, de memória, de imaginação, as formas como a gente compreende o espaço e o tempo. A metafísica é o conhecimento dos princípios e fundamentos últimos de toda a realidade dos seres. Metafísica é uma das obras mais importantes de Aristóteles. Lá ele fala sobre atributos, sobre conceitos gerais do que é o ser humano, do que é a racionalidade. E depois, com Kant, né, ele sugere o fim da metafísica e busca entre aquela fusão entre racionalismo e empirismo, na criação do criticismo, abandonar essa perspectiva metafísica e abrir ou não espaço para uma ontologia para a gente pensar se as coisas são as coisas em si. A lógica é o conhecimento das formas e regras gerais do pensamento correto e verdadeiro. Quem primeiro escreveu um tratado de lógica desenvolvendo uma forma para expressar a verdade ou a falsidade das proposições no mundo, tendo como critério de verdade a correspondência entre a realidade e aquilo que era enunciado, foi também Aristóteles. Então, a linguagem computacional, a linguagem lógica, vem dessa formalização criada por Aristóteles para sistematizar uma forma de linguagem em que eu conseguisse trazer critérios para a correspondência entre aquilo que se é enunciado, as proposições, e a realidade em concreto. A filosofia da arte ou estética é o estudo das diferentes formas de arte, o estudo do belo, a relação entre a arte, a sociedade e a política. Então, a gente tem diferentes, ao longo da história da filosofia, ao longo da história da arte, da história da humanidade, nós temos diferentes manifestações artísticas. A gente lembra, quando fala de arte, talvez venha à nossa mente pinturas famosas, e atualmente a gente encontra em bienais, né, algumas obras de arte que podem nos impactar e a gente se questiona se aquilo é arte ou não é arte. A gente pode pensar também nos movimentos muralistas, como o mexicano, né,
que traz as pinturas para as ruas, com a ideia de que aquelas pinturas que estão nas paredes, elas saem dos campos restritos das galerias de arte e ganham as paredes das ruas, né? O grafite, né? A cultura popular, a arte popular, que é para quem está no ônibus, para quem está na rua, para o trabalhador poder ter uma experiência estética. Então, a estética também é utilizada na pedagogia, porque ela sensibiliza, ela é esse misto de razão e emoção que sensibiliza o ser humano. É também dos problemas da filosofia, de uma das formas de se indagar, de refletir, de se perguntar sobre a realidade. A música também entra na estética. História da filosofia, né? O estudo dos diferentes períodos da filosofia, de grupos de filósofos, de temas e problemas relacionados com as condições econômicas, políticas, sociais e culturais, contextualizada, né, nesses períodos históricos. Então, sobre a perspectiva da história da filosofia, nós temos grupos de problemas e formas de problemas filosóficos que são encarados de formas diferentes em locais diferentes. Então, se a gente vai pensar dos problemas filosóficos encarados pelos filósofos pré-socráticos, por exemplo, na nossa filosofia ocidental, que são os chamados filósofos da physis, que eles criaram aquelas teorias, como a gente lembra sempre dos quatro elementos, afinal do que as coisas são feitas, né? De fogo, de ar, de éter, de terra, enfim, quais são os elementos que compõem a realidade. Esses eram os problemas. Hoje, depois vieram os filósofos pré-socráticos atomistas, e hoje a gente já tem a tecnologia. Então, na Idade Contemporânea, aquelas questões que foram enfrentadas na Idade Antiga possuem uma outra perspectiva, né? Principalmente por causa das revoluções tecnológicas. Então, a história da filosofia, ela vai responder as mesmas perguntas, não, nem sempre as mesmas perguntas, porque elas estão contextualizadas em tempos diferentes. Então, a perspectiva histórica, ela busca estar ligada a essas alterações históricas. Filosofia da linguagem, né? A linguagem como manifestação da humanidade, os signos, a significação, a comunicação. Hoje a gente tem uma comunicação, por exemplo, se pensarmos nas redes sociais, né? Uma comunicação que ela é muito ligada à imagem, e vídeos e formas de comunicar, que não eram formas de comunicar se a gente voltar lá na história antes da popularização do alfabeto. A gente tinha linguagens por intermédio de desenhos. Então, a filosofia da linguagem ela vai cuidar dessas manifestações da linguagem. Também as formas como a gente se comunica. Afinal, o que eu digo daqui, o que chega aí, isso é um problema da filosofia da linguagem. O quanto a linguagem captura ou não captura as formas de expressão dos nossos pensamentos. A gente, quando estuda filosofia e determinados textos, percebe bastante isso com relação às traduções. Sempre lembro do exemplo da língua portuguesa, a palavra saudade é uma palavra que não existe. No inglês a gente fala miss you, né, que é sentir falta de você. No português a gente tem uma palavra específica que é a saudade, que não é simplesmente sentir falta. Então a filosofia da linguagem também cuida dessas diferentes significações que trazem reflexo na nossa manifestação enquanto humanidade. A filosofia política estuda a natureza do poder e da autoridade, as diferentes formas e concepções de Estado, de direito, de lei, de justiça, de violência, as formas de regime político e as suas fundamentações. A filosofia da tecnologia e a ética são os pontos que estão, então, em destaque aqui por mim, os problemas filosóficos, porque são os problemas que nós enfrentaremos com um pouco mais de cuidado ao longo desse semestre. Então, a filosofia da tecnologia é um ramo novo da filosofia, não é abordada como problema filosófico pela autora Marilena Chaui, mas ela está contextualizada nessa proposta que eu trago nesse breve vídeo, que são os problemas filosóficos, porque nós vivemos intensamente tudo que a tecnologia nos
nos oferece hoje, tanto nos limita quanto nos viabiliza. Eu estou aqui, né, por intermédio da tecnologia, utilizando um computador, um gravador, e estou fazendo com que ela seja um instrumento para o conhecimento. Então, isso é um fenômeno da atualidade, né? A gente estudar as relações, o quanto a tecnologia impacta na nossa vida, seja nas nossas relações de trabalho, seja nas nossas relações pessoais. Então, é um ramo novo da filosofia que eu tenho gostado bastante de estudar, né? Ele fala, então, sobre esses conceitos de técnica e tecnologia, as implicações do uso da tecnologia, as implicações éticas, políticas, sociais, econômicas, as relações, o quanto a tecnologia interfere nas relações de trabalho e também na degradação ambiental. Outro ramo que é importante para nós é a ética, né? O estudo do caráter e dos costumes, baseado na distinção entre o bem e o mal, o vício e a virtude. A gente tem alguns critérios, né, para identificar uma ação, se ela é verdadeiramente ética, né? Só se ela for consciente, livre e de inteira responsabilidade do indivíduo. Então, a ética é essa parte da filosofia que trata dos costumes. Então, a gente tem aqui como conceito de ação ética, né? Essa ação consciente, livre e responsável. Então, a gente sabe, ele compreende as motivações pelo qual ele vai agir. Ele é livre, ele não está sendo coagido, ele não está sendo manipulado. A gente usa o exemplo da ação livre como, como aquele funcionário do banco que está com a família sequestrada e ele é obrigado lá, pela ameaça de um sequestrador, a fazer ou não movimentações bancárias. Não, essa ação não é livre, né? Ela é motivada por coação externa, né? Então, as motivações que essa pessoa faz, a consciência, ela está prejudicada pela situação. A responsabilidade, né? Quando o sujeito assume as consequências das suas escolhas perante a coletividade. Então, as ações éticas, elas têm um caráter histórico e social, é uma construção ética, é uma construção social, os valores que definem o certo e o errado mudam conforme a época e a cultura de cada povo. Isso está relacionado ao conceito de moralidade, a gente logo vai diferenciar. A ética tem uma pretensão de universalidade, né? A exigência de que a gente separe o vício da virtude, embora o conteúdo prático mude ao longo da história. Então, a temática dos vícios e das virtudes é um problema ético atual. Hoje a gente tem o problema dos bets, o problema das apostas. Então, é uma questão de vício, né? Violência estrutural, né? O discurso moralista, muitas vezes, ele oculta as desigualdades e injustiças reais, culpando o indivíduo sem questionar as bases políticas e econômicas da sociedade. O exemplo que eu falei, né, do banco, da bancária que vai lá e está com a família sequestrada e por isso ela faz uma transação para pagar o resgate da família. Bom, ela não, a gente não pode querer ou exigir que ela, nessa situação, abra mão de toda a família diante certamente nenhum de nós faríamos isso, né? Diante daquela ameaça. Então, existem aí questões políticas, econômicas, de violência estrutural, que fazem com que as escolhas éticas sejam alteradas. E outro conceito que está relacionado à ética é o conceito de ideologia, que eu trago um conceito marxista, né? Que são os mecanismos de ocultação da realidade social que servem para legitimar a exploração e a dominação de classes, né? Transformando ideias de particulares como se fossem ideias universais e aceitas por todos. Então, eu costumo utilizar o exemplo de estudantes de uma universidade federal, por exemplo, um que está lá puramente com a busca da qualidade do ensino, que tem plenas condições materiais para estar lá, e outro que está lá cheio de benefícios, mora na casa do estudante, almoça no RU. Então, claro que as demandas de cada um deles serão completamente diferentes, né?
É claro que aquele que está lá buscando qualidade tem toda uma estrutura, ele tem um apartamento que os pais compraram para ele, a realidade social dele é diferente do outro colega, as demandas desse estudante vai ser diferente do outro estudante beneficiado por políticas de assistência estudantil. E a ideologia ela faz com que os dois tomem como se houvesse um interesse universal, quando na realidade as demandas são completamente diferentes. É razoável que o aluno que mora em uma casa de estudante ou que frequenta um restaurante universitário queira a melhoria das condições dessas políticas, enquanto para aquele estudante que tem todas as condições e nem usa essas políticas assistenciais, isso não vai ser uma demanda dele. Então, esse é o problema da ideologia, né? Ela transforma esses interesses particulares da classe dominante. Vamos pensar que esse estudante que não faz uso das políticas quer a internacionalização, quer participar de eventos fora do país, quer melhorar as estruturas de pesquisa. Então, são demandas diferentes, né? Urgências diferentes. Esse é o problema da ideologia. Só para a gente marcar uma distinção entre ética e moral, aí eu começo aqui, né, pela etimologia da palavra, né? A moral vem do latim mos, que significa costume, né? É algo coletivo, e a ética vem do grego ethos, que significa caráter ou índole, o modo de ser de uma pessoa, né? Então, a moral é o conjunto de regras e valores estabelecidos por uma sociedade para guiar o comportamento das pessoas. Então, ela é cultural, temporal e local. O que é moralmente aceito em uma época ou país pode ser considerado imoral em outro. E a ética é esse estudo reflexivo, científico e filosófico sobre os fundamentos da moral. Então, a ética questiona o porquê de considerarmos certas coisas certas ou erradas. Busca ser universal, racional e permanente. Não cria regras, mas analisa princípios por trás delas. Então, é aquele conceito de mínimo ético. A gente espera que existem deveres gerais que são considerados deveres partilhados por uma coletividade. A gente pode pensar dever geral de solidariedade, por exemplo, né? Dever geral de respeito com as pessoas idosas, dever geral de respeito com as crianças, e por aí vai, né? Então, são relações que se pretendem, são pontos de vista que se pretendem universais. Com relação à ética profissional, né? Então, não é apenas um catálogo de proibições, mas sim o conjunto de princípios e valores que orientam a conduta de um indivíduo no exercício da sua atividade laborativa, né? Visa garantir a excelência técnica, o respeito aos seus colegas de trabalho e também o respeito àquelas pessoas que são contratadas por esse profissional. Por isso, a ética profissional é um ramo importante de ética aplicada, né? Então, a gente passou aí por os diferentes problemas filosóficos e diferentes perspectivas da filosofia. Falamos um pouco sobre uma forma de definir a filosofia e a gente vai deixar para outro vídeo para falar sobre as correntes éticas.